Irmãos, então nós estamos trabalhando aqui, tratando a respeito das doutrinas fundamentais. Já caminhamos ao longo deste ano e até do ano passado, e do ano retrasado, passo a passo, falando sobre as doutrinas que são aquelas doutrinas que fazem a base para o cristianismo. Então, note que quando nós estamos tratando dessa forma, nós não estamos expondo a Bíblia como uma pregação expositiva. O que é isso? Nos domingos você vê que o pastor ele vem, ele abre o texto bíblico, ele explica o texto bíblico e depois ele aplica o texto bíblico. Quando nós estamos falando de doutrinas fundamentais, nós estamos sistematizando as doutrinas. O que é sistematizar as doutrinas? Nós pegamos as doutrinas bíblicas, reunimos elas, separamos para estudar individualmente. Então nós já falamos da bibliologia, nós já falamos da doutrina de Deus, nós já falamos da doutrina do homem, da doutrina do pecado, da doutrina de Cristo. E nós estamos chegando no finalzinho a respeito da doutrina a respeito dos anjos, que nós chamamos de angelologia. Então, é importante que você saiba que existe aqui uma sequência. Então, talvez hoje, embora a gente consiga entender o que a gente vai falar, ele fica um rabinho solto, fica um pedacinho que ou está ligado anteriormente ou vai ser ligado no futuro. Então é importante que a gente tenha uma constância nesse ensino sistemático, estão entendendo? Por quê? Porque nós vamos tratar a respeito de todas as partes que falam da doutrina enquanto Bíblia, tá bem? Então, nós já falamos a respeito dos anjos várias coisas. Nós falamos a respeito de informações gerais, das terminologias, dos nomes que os anjos recebem. Depois nós falamos a respeito da natureza moral dos anjos, como eles foram criados. E é importante que você relembre que quando nós falamos de anjos, irmãos, a Bíblia ela não é exaustiva porque não é esse o objetivo. Então, muitas vezes as conjecturas que nós temos ou que as pessoas têm a respeito do mundo espiritual, incluindo os anjos, vem muitas vezes da imaginação e não das escrituras. E isso não é incomum a respeito de vários assuntos. Por isso que nós, como crentes, nós muitas vezes falamos assim, aonde que vem a regra da sua prática de vida, aquilo que você vive, e da sua fé, aquilo que você acredita? Nós dizemos da Bíblia. Então nós somos rápidos em dizer, olha, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, mas muitas vezes na vida diária nós não agimos assim. Muitas vezes nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé para a nossa vida prática, mas nós somos muito mais parecidos com a cultura que odeia Deus do que os cristãos. Notaram no relato de Israel? Similar a isso. O povo salvo por Deus do Egito, em pouco tempo fez o quê? Se desviou. Então, é importante a gente saber disso. Hoje nós vamos abranger aqui o que diz respeito ao ministério dos anjos. Ministério você pode entender, muitas vezes, simplesmente pela ideia do serviço, né? A gente às vezes pensa na palavra ministério e não traz uma ideia do que quer dizer. Então, quando a gente fala, olha, a igreja tem ministérios, quer dizer que a igreja tem áreas de serviço. Então, muitas vezes a pessoa, ela pensa em ministério só como algo glamuroso e se esquece que nós temos um ministério de faxina na igreja. Ou, em outras palavras, a ideia de que você tem um serviço que você pode fazer. Tá bem? Então, o ministério dos anjos, aqui a gente vai tratar de 5 pontos que não são exaustivos, mas que eu acho que fazem um estudo panorâmico geral para você ter uma ideia a respeito disso. Em primeiro lugar, o ministério dos anjos, ele é adorar e servir ao Senhor. Adorar e servir ao Senhor. Esse é o primeiro ponto do ministério dos anjos. Abra sua Bíblia lá no Salmo 103, verso 20. Então, o Salmo 103, 20 diz assim: Louvem o Senhor todos os anjos,
os poderosos que executam seus planos, os que cumprem cada uma de suas ordens. Então, aqui nesse salmo fica muito claro que um dos cargos para os anjos é adorar e servir ao Senhor. Vou abrir aqui um parênteses rapidinho, que muitas vezes nós fazemos confusão na igreja, quando nós dizemos assim: agora é o momento de louvor. Aí a gente levanta e canta, como se o resto do nosso tempo junto não fosse um tempo de louvor. Isso é um equívoco, porque a gente acaba fazendo uma separação entre cantar, louvando, e as atitudes cotidianas. Preste atenção que muitas vezes a gente faz isso. Como é que foi o culto? Primeiro a gente teve um tempo de louvor, depois a gente teve a pregação da palavra. Claro que a gente entende o que muitas vezes a pessoa está querendo fazer, é explicar detalhadamente, mas cuidado, porque a ideia de adorar e servir ao Senhor, adorar ao Senhor, não se resume ao cântico, não se resume ao tempo de louvor. Então essa é a mesma ideia dos anjos. Eles sim adoram ao Senhor nas suas atitudes, agindo por Ele. Depois, abra lá em Isaías, capítulo 6, volte um pouquinho aí. Ou melhor, passe um pouquinho para frente. Isaías capítulo 6, versos 2 e 3. Famoso relato aqui de Isaías, né? Então Isaías diz assim, no verso 2: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Então, você percebe que na atitude dos anjos, eles sabem exatamente quem o Senhor é. Eles sabem exatamente o lugar em que eles devem se colocar diante de Deus. Agora pule lá para Daniel, capítulo 7, verso 10. Novamente é mais uma descrição bem conhecida de Daniel a respeito do Messias e também dos anjos. E ele vai dizer assim no verso 10: e um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal começou o seu julgamento e os livros foram abertos. Então ele diz bem claramente que os anjos o serviam. Essa é a tarefa dos anjos. Agora pula lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 5, dos versos 11 a 13. Apocalipse, capítulo 5, dos versos 11 a 13, diz assim, João falando: então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar cantarem: louvor e honra, glória e poder pertencem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todo sempre. Então fica muito claro que o ministério dos anjos é adorar e servir ao Senhor. E aqui um adendo importante é que vai falar, já que você está em Apocalipse, pula lá para o capítulo 22, versos 8 e 9. Ele diz lá: eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que as mostrou a mim, a fim de adorá-lo. Olha o que João fez, né? Ele se impressionou com tudo aquilo que ele estava vendo e ouvindo, e ele
se prostrou em adoração. E aí ele disse: não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas, e como todos os que obedecem ao que está escrito neste livro. E aí ele diz o ponto principal: adore somente a Deus. Então fica muito claro a partir das Escrituras que a adoração é somente a Deus. Então, mas e aqueles que estão adorando, achando que adoram a Deus? Eles estão idolatrando. Porque todos aqueles, por mais sinceros que sejam, que não adorem ao Deus verdadeiro, eles no fim das contas não estão adorando a nada, no sentido de louvor a Deus. O segundo ponto no ministério dos anjos é que eles atuam na história da salvação. Nós vamos ver aqui nesses textos que por muitas vezes os anjos foram instrumentos de Deus para trazer mensagens e guiar os homens. Nós vamos ver isso daqui, depois nós vamos falar a respeito. Pule lá para Mateus, comecinho do Novo Testamento, primeiro livro. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 20. A gente vai ter que ser bom de Bíblia, né? Volta, vai, fica com os dedos, vai segurando aí. E ele diz assim: enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Um anjo atuando na história da salvação. Agora vá lá para Mateus capítulo 2, um pouquinho para frente, verso 13. Próximo capítulo de Mateus. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Novamente, um anjo sendo utilizado, e aqui a gente vê uma dupla combinação, o anjo sendo utilizado através do quê? Leia o texto de novo. Quando que ele apareceu a José? Em sonho. Então aqui nós temos mais uma combinação que nós vamos falar um pouquinho. Então, os anjos eles participam na história da salvação? Sim. Os sonhos fazem parte? Sim. A Bíblia descreve isso, tá? Mas calma, não seja muito rápido para dizer eu falei. Espere. Agora pule lá para Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Dos versos 11 a 38, mas nós vamos falar só do comecinho aqui. Lucas, capítulo 1, dos versos 11 a 38. Aqui, a gente vai ter vai ouvir Lucas narrando como João Batista veio ao mundo. Né? A ideia de que João Batista ele veio a partir de uma ação sobrenatural que um anjo falou. Aí olha lá no verso 11, ele diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. E aí ele vai continuar uma série de eventos falando a respeito de João. Então você nota que o anjo do Senhor teve um papel fundamental na história da salvação. Por quê? João Batista foi aquele que anunciou o caminho. Lembram? E ele dizia que ele não era a luz, mas ele ardia ao demonstrar a luz. Então, muitas vezes, nós não somos a luz, ou melhor, muitas vezes não, nós não somos a luz. A luz é Jesus, a luz do mundo. Mas nós devemos ser como João Batista, que estava pegando fogo para falar da luz. Então, muitas vezes, é a ideia de você falar sobre algo que você tem muito apreço. Não é verdade? Quantas vezes a gente vai falar sobre uma coisa, seja ela comida, seja ela um filme, seja ela esportes, e a gente diz assim, você precisa ver,
você vai gostar muito, é delicioso. E muitas vezes de Jesus a gente diz assim, Jesus salvou o mundo. Então, aqui nós vemos uma ação sobrenatural dos anjos a respeito disso. Agora pula lá para Atos capítulo 10, versos 3 a 5. Diz assim: certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio! Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora envia alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Então nós vemos aqui mais uma vez um relato dos anjos agindo na história da salvação. Então talvez aqui você pense assim, então devemos orar a anjos e devemos pedir a Deus em sonho. Não é isso que parece quando a gente pondera isso daqui? Os anjos são reais, a Bíblia traz que eles são reais. Eles participam na história da salvação, participam. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Abram lá agora suas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, verso 1, que vai responder justamente a respeito disso. Diz lá: por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. É importante entender que a história da Bíblia ela tem um fluxo. E é importante nós entendermos que narrativas não são base para fazer doutrina. Quando nós vemos uma narrativa a respeito de eventos acontecendo na vida de João Batista, nós não devemos dizer assim, isso aqui vai acontecer na vida do fulano. Isso é muito importante. Isso é uma questão de interpretar a Bíblia de maneira correta. Então, narrativas, elas não são base de doutrina. Nós tiramos ensino? Sim, mas nós não fazemos doutrina a partir disso. Então, quando nós vemos esse texto de Hebreus, ele nos diz o seguinte: sim, Deus falou dessas formas. Lá no Antigo Testamento, Deus falou por meio dos profetas. Muitas vezes, Deus utilizou sonhos porque não existiam profetas. Mas agora que Jesus veio, ele é o ponto final da revelação de Deus. E uma vez que Jesus veio, a partir dele nós temos o que completo para nós? O que nós temos? A Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então quer dizer que o pastor está dizendo o seguinte, quer dizer que os anjos não atuam mais? Eles atuam, sem sombra de dúvidas, porque eles estão adorando e servindo ao Senhor. Mas o ponto é que nós não devemos ser ingênuos ao ponto de começar a fazer teologia pensando no que pode ser. Quer ver como a gente não faz isso? Por exemplo, quando algo acontece de ruim no mundo, nós sabemos pela Bíblia que, em primeiro lugar, é o pecado que entrou no mundo e trouxe maldição. Isso a Bíblia deixa sem nenhuma sombra de dúvida. Mas, por exemplo, quando nós vemos um tsunami vindo e matando milhares de pessoas, nós temos que ser cuidadosos para dizer assim, isso aconteceu por causa daquele pecado específico. Por que nós devemos ser cuidadosos com isso? Porque nós não somos profetas. Nós não falamos da maneira assim diz o Senhor. Nós falamos assim diz o Senhor quando nós abrimos a Bíblia. Então é fato que nós sabemos que nada escapa do controle de Deus, nem mesmo um tsunami, mas nós não podemos ser levianos e ligeiros de querer dizer o porquê. Isso aconteceu porque? Não, nós não devemos. A mesma coisa com relação a anjos.
Eu tracei esse paralelo para que nós possamos juntos não querer dizer assim: Senhor, manda teus anjos aqui cobrir toda a quadra da igreja bíblica. Não, nós não precisamos disso. Por quê? Porque Deus vai enviar. Nós oramos a Deus e pedimos para que Deus nos proteja. Estão entendendo? E se Deus assim quiser destacar uma legião de anjos, Ele assim o fará. Então nós temos que ter cuidado para não embarcarmos nessa ideia romântica a respeito de anjos, do mundo espiritual, e a gente começar a querer desenvolver teorias e pensamentos que estão muito mais relacionados com o nosso desejo do coração do que com a Bíblia. Então, hoje, Deus ainda fala por meio de sonhos e os anjos levam mensagens? Não. Hebreus capítulo 1 diz isso. Então quer dizer que se Deus quiser, o pastor está colocando ele numa caixa e dizendo, fica dentro da caixa. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, de maneira normal e habitual, Deus fala através da palavra dele. Foi o que ele nos ensinou aqui em Hebreus capítulo 1, verso 1. Então esse é o ponto. Ok? Em terceiro lugar, no ministério dos anjos, eles atuam também como instrumentos na aplicação de juízo divino contra os maus. Então, qual é a ideia aqui? Deus envia muitas vezes os seus anjos, nós vamos ver os relatos bíblicos, vendo quais são as vezes que Deus enviou os anjos para juízo. Novamente, aqui, antes de nós lermos os textos, é importante que nós saibamos, nós não podemos ficar querendo dizer isso, Deus enviou um anjo, e não podemos. Não faça isso. Por quê? Porque você não vai correr no erro de ir longe demais. Jesus falou isso aos judeus quando eles estavam dizendo a respeito de pecados. E aí eles diziam, Deus está mandando juízo. Aí Jesus lembra de um fato para eles, da torre de Siloé, que caiu. E aí ele diz assim, vocês acham que vocês eram menos pecadores do que eles? Aí eles dizem, não. Então o que Jesus quis dizer é, todos estamos debaixo do juízo de Deus. Então, muitas vezes, nós somos ligeiramente atiçados a querer dizer, olha, Deus mandou o tsunami porque era um povo idólatra. E talvez até seja. Talvez até tenha sido por isso, mas nós não temos a convicção bíblica para dizer isso. Esses textos que nós vamos ler, nós podemos afirmar. O motivo que Deus mandou o juízo foi por isso, porque está revelado. Abra lá em Gênesis capítulo 19, lá no começo da sua Bíblia. Gênesis 19, 13. Então ele diz assim, os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os daqui. Genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Deus mandando os anjos para juízo. Aí aqui nós sabemos, aqui nós podemos, não precisamos conjecturar. O que será que aconteceu? Deus fala. A imoralidade era tão grande nessa cidade de Sodoma e Gomorra que Deus disse assim, basta. Então, por aplicação, nós poderíamos dizer que é possível que Deus faça isso novamente? Sim. Mas nós podemos afirmar? Não. Nós devemos ser cuidadosos. Qual a lição que nós tiramos? Deus não tem por inocente o culpado. Então, brincar com Deus é pedir para se queimar. E aqui fazendo a ideia de queimar no fogo do inferno. Agora pule lá para 2 Samuel 24. Tem que ser bom de Bíblia, hein, gente? Porque estamos pulando em vários textos aqui. É interessante contra quem que ele está mandando o juízo, né? Ele diz assim, verso 16. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu.
E é interessante, meus irmãos, como a Bíblia ela faz questão de relatar lugares históricos geográficos. Por quê? Porque esses fatos aconteceram. Talvez uma pessoa olhe para a Bíblia e ela não consiga ou não queira acreditar que Deus abriu o Mar Vermelho. Mas o Mar Vermelho existe e está lá. Talvez uma pessoa não queira aqui acreditar que esse fato aqui dos anjos aconteceu. Mas Jerusalém existe e está lá. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é apenas um faz de conta. Então é importante que nós tenhamos muito claro isso. Agora pule lá um pouquinho para frente aí. 2 Reis 19:35. Ele diz assim, verso 35. Aqui é um período em que Israel está em guerra. Aqui é um período em que Israel está sendo dominado pelas nações vizinhas, ou melhor dizendo, pelo Império Assírio. Isso é história. Você pode não querer acreditar que o anjo do Senhor foi lá e fez isso, mas a história do Império Assírio, do Império Babilônico, do Império Persa é real. Isso é indiscutível. Um historiador ele não pode pegar a Bíblia e dizer que esses fatos não existem. Um historiador ele pode pegar a Bíblia e querer tirar o sobrenatural dela. Mas o texto, o histórico do texto, é inquestionável. Isso é muito interessante. Se você pegar uma pessoa honesta intelectualmente, os escritos bíblicos, eles são reais. Eles não têm adulteração. O ponto é que muitas pessoas, porque eles não querem colocar Deus na jogada, porque se eles colocarem Deus na jogada, eles vão ter que se submeter a Deus, porque uma vez que você admite que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas, quer dizer que o Criador tem direito de mandar. Então, quando você não quer que o Criador mande, você tira ele da jogada. Então, esse texto aqui, ele relata acontecimentos históricos. E ele diz assim, naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para a sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Você imagina o pavor. O império, 185.000 pessoas é gente, né? É muita gente. E aí eles prontos para conquistar. E aí eles acordam praticamente dizimados. O Senhor manda juízo. E ele tinha dito, uns versículos antes aqui, depois você pode ler em casa, que ele estava dizendo, o Senhor estava dizendo que ele iria guardar por amor ao seu servo Davi. Então, nós vemos aqui que os anjos, eles são instrumentos de juízo. Agora, pule lá para o Novo Testamento de novo. Por que nós fazemos isso? Para que você possa, a partir do texto bíblico, tirar suas conclusões. Para que você veja que a nossa doutrina fundamental a respeito dos anjos, ela não vem do além, ela não vem do acaso, ela não vem da nossa criatividade. Porque se for por nossa criatividade, nós temos muita. Então, vai lá em Mateus capítulo 13, verso 39. Diz lá: e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Aqui é a parábola que o pastor Fernando já pregou de Mateus, em que Jesus contava as parábolas para explicar. E aqui ele está dizendo que no fim dos tempos, os anjos vão ser os que vão separar o joio do trigo. Ele vai ordenar, vão. Bem, irmãos, então em terceiro lugar, fica muito claro a respeito do juízo divino. E é importante que nós já falamos que a nossa atitude sempre deve ser com base no que está escrito, não na suposição ou no nosso sentimento, porque o nosso sentimento é enganoso. Se você acorda com dor de barriga,
as suas projeções a respeito do dia vão ser uma. Se você acorda empolgado que o seu time ganhou o campeonato, vão ser outra. Estão entendendo? Por isso que nós não devemos ser movidos pelo sentimento. Nós devemos ser movidos pelo que a palavra ensina. Os sentimentos são parte fundamental do pacote. Não tem como tirar fora. Mas o que eu estou dizendo é que nesse barco, onde o sentimento está junto, o leme nunca deve ser o sentimento. O leme do navio é a palavra de Deus. Em quarto lugar, nós vemos, e isso é muito interessante, em Hebreus, pule lá para Hebreus de novo, que é um texto logo após do que nós estávamos lendo, e é interessante de você depois notar, se você quiser ler Hebreus de novo, que aqui o autor de Hebreus ele está lidando com uma aparente má compreensão de Jesus. Existia uma seita nesse tempo aqui, que eles achavam que Jesus era um anjo. E aí qual o problema disso? O problema é que é o seguinte, o Jesus que salva não é o Jesus que você acha, mas é o Jesus que a Bíblia ensina. Então, se eu achar que Jesus é um anjo, e eu tiver convicção nisso, passar no polígrafo de mentira, e lá, você acredita que Jesus é um anjo? Acredito. Vai salvar? Não vai. Porque o Jesus que salva é o Deus que se fez homem. É o Deus encarnado. Então aqui nós vemos nessa carta aos Hebreus, nós vemos muito disso. Tanto é que esse texto aqui que nós vamos falar do verso 14, ele está falando justamente a respeito disso. Olha lá, ele diz assim, primeiro ele diz no 13, eu vou falar só para você entender o contexto, ele diz assim, ele nunca disse a nenhum dos seus anjos, quem? Deus, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Para anjos nunca foi feita essa promessa. Essa promessa foi feita para Jesus. E aí ele diz no verso 14, portanto os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Então o texto ele nos diz assim, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. O texto diz que os anjos, de alguma forma, eles estão atuando no cuidado dos crentes. Olha que legal essa informação, é uma informação maravilhosa. O problema é o que nós fazemos com ela. Paramos aqui. Porque a Bíblia não diz mais a respeito disso. Como eles fazem isso? A Bíblia não diz. A Bíblia não vai nos esclarecer como essas coisas acontecem. Ela nos diz que sim, de alguma forma eles estão envolvidos. Eles são auxiliadores. Eles são servos de Deus a serviço daqueles que Deus quer salvar. Mas nós paramos, né? Qual o perigo aqui? Eles fazem isso porque eles ficam em trinca. Eles fazem uma trinquinha na porta da minha casa. Eles ficam em treta. Não tem. Isso é perigoso. Muitas pessoas que gostam de se colocar numa posição de líder espiritual dos outros, eles vão usar isso aqui como um prato cheio. Aí ele vai desenvolver uma conjectura a partir da cabeça dele, da criatividade, né? Porque eu não sou tão criativo, mas se você parar para pensar quantos filmes tem, muitas vezes a gente olha um filme e diz assim, mas da onde é que esse rapaz... Tem gente criativa. O problema é quando a gente é criativo com o que a palavra de Deus diz. Com o que ela não diz, melhor dizendo. A gente tem que ter cuidado. Então, em último e quinto lugar, mas não menos importante, e esse é o texto que eu mais gosto, que fala a respeito dos ministérios dos anjos, é de 1 Pedro capítulo 1, verso 12. O texto de 1 Pedro aqui, capítulo 1, verso 12, ele tem um panorama de fundo dele falando assim, olha, Pedro falando aos seus leitores, o que vocês sabem agora a respeito da salvação, que Jesus veio do céu, deixou o trono, fazendo aqui uma lembrança da pregação de domingo, que rei é esse que deixa o trono de glória para sofrer? Pensa, um rei, qual é a ideia de rei? Mandar. Né? A gente não faz isso em casa, às vezes a gente é rei, pai com os filhos, né? Eu acabo fazendo, filha, vai lá pegar um copo d'água.
Que rei é esse que ele deixa o trono da glória, desce para sofrer? Isso não existe. Por isso que o cristianismo é completamente oposto a qualquer outra religião. E aí ele diz o seguinte: esse Jesus que veio salvar vocês, vocês já conheceram a obra completa. Mas os profetas que vieram muito tempo antes, eles estudaram a respeito disso, eles falaram a respeito disso, mas eles não compreendiam completamente a respeito disso. Aí ele diz, no verso 12, foi-lhes ditos que suas mensagens não eram para eles, os profetas. Eles falavam, mas eles não viram. Aí ele diz, mas para vocês, vocês quem? Os leitores de Pedro e nós que enxergamos o que aconteceu na cruz. Que Jesus trocou de lugar por pecadores. Para que o maior problema da sua vida não é problema de saúde, todos esses são problemas. Não é problema amoroso, não é problema financeiro, mas é sua inimizade contra Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse problema foi resolvido. E aí ele diz assim, e agora essas boas novas, o Evangelho, lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. Aí olha só essa parte. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A ideia do Evangelho é algo que os anjos veem, o plano de Deus acontecendo, e eles ficam surpresos. Eles ficam querendo entender mais a respeito disso. Eles têm interesse intenso pelo tema da salvação. E muitas vezes nós, crentes, não temos. Então, essas são as verdades que nós vemos a partir das Escrituras sobre o ministério dos anjos. E esse último, grave na sua mente, a sublime salvação. A salvação que aconteceu para que você possa ter novamente acesso a Deus. Isso não adianta, queridos. Não é algo que humanamente a gente valorize. É necessário uma ação sobrenatural de Deus. Porque dia após dia existem coisas na fila do mais importante. Então muitas vezes as pessoas colocam a ideia de idolatria apenas quando a gente fala sobre uma imagem. Mas muitas vezes você pode estar idolatrando seu iPhone. Quando você não consegue sair das mídias sociais e depois diz assim, eu não consigo tempo para ler a Bíblia. Isso acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente diz assim, pois é, mas o dia está tão corrido. Passou o dia no TikTok, ou tic-tac, ou sei lá o que é. Estão entendendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como diz John Piper, naquele dia o Facebook vai ser uma prova indesculpável para dizer como você tinha tempo e não soube usar. Então, irmãos, aqui no Ministério dos Anjos, semana que vem nós vamos dar continuidade, vamos falar um pouquinho a respeito mais propriamente de quem é o anjo do Senhor, e depois gastar um tempinho nos anjos que nós vimos que desobedeceram a Deus e se transformaram em demônios. Tá bem? Então, eu vou convidar você a nós orarmos para encerrar esse tempo aqui com Deus.